noite a todos e todas. Que a paz do Divino Mestre Jesus e a misericórdia do nosso Pai Celestial esteja com todos. Mais uma vez eu estou agradecida de ter tido a oportunidade de estar aqui e apelo para a paciência de vocês. O tema da noite de hoje, Marília, como sempre, me dá assim, nos últimos 30 segundos, e hoje ela não fez isso. Não, você não me deu ainda o tema. Agora eu me atrevi a escolher. Eu gostaria de falar com vocês sobre o Pai Nosso. O significado do Pai Nosso. Mas antes, vamos pedir licença aos donos da casa, né? A nossa equipe espiritual que já está trabalhando aqui desde cedo, né? E vamos nos dirigir àquele que muito nos ama. Vamos deixar de lado aqueles pensamentos que ficam perturbando o tempo todo, né? Aquelas preocupações. Vamos nos colocar no colo do nosso Pai Celestial. E vamos dizer assim: Pai amado e misericordioso, Jesus, irmão maior, irmão amado, Maria a Santíssima, benfeitores espirituais desta casa de trabalho e oração, é em nome de Jesus que pedimos a vossa orientação, a vossa permissão para o nosso culto da noite de hoje. Que a vossa paz, a vossa justiça, mas principalmente, Senhor, a vossa misericórdia se faça presente entre nós. Muito obrigado, Paizinho querido. Hoje nós resolvemos falar sobre o Pai Nosso, que se nós imaginarmos, parece tão óbvio, né? O Pai Nosso todo mundo reza todos os dias, mas se nós formos falar dos significados do Pai Nosso, por que é que Jesus, as pessoas dizem, não, mas é a oração que Jesus nos ensinou. Mas por que Ele nos ensinou? O Pai Nosso, ele é o símbolo do próprio Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, o que é que nós temos? Nós temos uma visão da ira de Deus, daquele Deus irado que qualquer coisa mandava fogo nas cidades, né? Castigava, punia, o Deus de Moisés e de Abraão. Com o advento de Jesus Cristo, nós temos o Novo Testamento, que é justamente aquilo que a doutrina espírita prega. Porque a doutrina espírita não fala de punição, ela fala de responsabilidade. Porque ela não fala de desespero, ela fala de esperança. Porque ela não fala de castigo, ela fala de misericórdia e de novas oportunidades. Se nós observarmos, no Antigo Testamento, nós temos o Deus punitivo, nós temos a ideia de que somos seres naturalmente perversos, né? Enquanto em olho por olho, dente por dente, a ideia da justiça pelas próprias mãos, né? Enquanto que no Novo Testamento, Jesus nos convoca ao perdão, à compreensão, à misericórdia, à esperança. E é este o convite da doutrina espírita. Se somos espíritas, se compreendemos a doutrina espírita, mesmo nós que somos iniciantes, nós passamos a ver o mundo de uma outra forma. O desespero não nos alcança. Havia uma frase de Paulo que ele dizia muito assim, tem uma passagem que ele diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu agulhão? E às vezes eu ficava pensando, por que Paulo, eu gosto muito de Paulo, eu gosto muito de ler as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, né? E eu ficava tentando compreender o que ele queria dizer com isso. E foi com o advento da doutrina espírita, com essa absorção do conhecimento espírita, que a gente está sempre ali, principalmente os espíritos como eu, né, que são ali recalcitrantes, né, que nós passamos a compreender que a essência da doutrina espírita qual é? É a esperança. Fé, esperança e caridade.
É através da doutrina espírita que nós deixamos de ser aqueles espíritos tenebrosos, né, do Antigo Testamento, os demônios ou os daimons, como diziam os gregos, para sermos deuses. Jesus Cristo diz: vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vejam qual a importância que Jesus nos concede. E, por fim, para nos mostrar essa importância, ele ensina-nos o Pai Nosso. E é com o Pai Nosso que ele nos dá a nossa certidão de nascimento. Quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo, é nosso. Quer dizer, um espírito do quilate de Jesus, dizendo Pai Nosso, ele está dizendo, vocês são iguais a mim. Ele é Pai de todos nós. Então, na primeira parte do Pai Nosso, nós temos Pai Nosso que estás nos céus. Claro que naquela época só era possível para a compreensão daquele povo, e é muito importante isto do ponto de vista psíquico, do ponto de vista antropológico, que o ser humano, aquele ser, se localize na sua condição social e cultural. Não adiantava ele pregar coisas, e ele diz isso muito claramente nos evangelhos, né? Se não me entendeis quando vos falo das coisas da terra, como vão me entender quando falar das coisas do céu? Então, é através dessa compreensão da necessidade do outro, da empatia pelo outro, né, de começar a ver o mundo como o outro vê, que Jesus começa a se relacionar conosco, na sua grandeza espiritual, sem, no entanto, nos diminuir como seres, como espíritos. Então, quando ele diz Pai Nosso que estás no céu, ele está dizendo, eu e você somos filhos do mesmo Pai. E por que no céu? Porque era a compreensão que se tinha naquele momento, de que Deus estava no céu, naquele lugarzinho ali, né? Tanto que ainda hoje nós temos as religiões que mostram aquele Deus barbudinho, né? de olhinho claro, de pele branca, né? Que é aquele Deus do Velho Testamento. Santificado seja o vosso nome. Por que santificado seja o vosso nome? Aí eu vou entrar com um pouquinho do conhecimento da psicanálise. Se vocês imaginarem um bebê, por exemplo, como é que se constrói a personalidade de uma pessoa? Aí a gente diz, o bebê tem a mãe, que é a natureza, mas toda a compreensão das regras, né, desde as pequenas até as leis, passa pelo nome do pai. Se aquela criança não tiver o nome do pai na sua cabeça, se a mãe é função materna apresentar o pai, essa criança não terá a compreensão das leis. Seja da lei de, eu não posso atravessar no sinal vermelho, até a questão da marginalidade. É por isso que é muito comum, muitas vezes, não estou dizendo que acontece com todos, vai depender da estruturação familiar, que filhos que foram educados sem o nome do pai, não é sem o nome no registro, não, é sem a mãe mostrar o pai, sem o pai desprezar o filho, terem problemas de sociabilidade. Então, quando Jesus nos fala, santificado seja o vosso nome, ele está nos falando da importância de termos um pai. Não importa se o pai biológico, se alguém que na família funciona como pai, o avô, o tio, mas que esse pai seja o legislador, seja o organizador do nosso psiquismo. Então, ao falar santificado seja o vosso nome, ele fala desse Deus
lei, desse Deus legislador, mas não de um Deus polícia, que está sempre caçando a gente para prender, né? Muitas vezes até ilegalmente, não, mas de um Deus que funciona enquanto legislador. E isso nos remete exatamente a quê? Ao livro dos Espíritos, as leis que regem o universo. Aí a gente tem, né, aquelas leis, a lei da guerra, né? E vai por aí, enfim. Vocês já leram o livro dos Espíritos, sabem. Então, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. O que é que essa frase diz para a gente? Alguém quer opinar? Isso é o mais óbvio. Mas tem outra coisa aí. Ele sabe o que é melhor para a gente. Quem mais? Isso mostra uma relação de profunda confiança. Se eu disser, Marília, eu faço tudo o que você quiser. O que é que eu estou dizendo para Marília? Que eu confio em você, sobre todos os aspectos. Então, é uma relação em que eu me submeto, mas não numa condição servil, como nós temos lá no Antigo Testamento. Aquele pai assustador, que se eu não obedecer, ele vai me pegar. O pai polícia, né? Mas sim de um pai generoso e bom, em que eu posso confiar permanentemente. Então, há uma relação profunda entre eu e esse pai. O pão nosso de cada dia, sim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ora, é novamente uma relação de confiança. Eu sei que a sua vontade é muito importante para mim. Ou eu reconheço essa vontade como muito importante para mim. Não, a gente vai adiante. Ainda vem. Desculpa, eu acho que eu pulei, não foi? Venha a nós o vosso reino. Perdão. Quando eu digo venha a nós o vosso reino, o que é que eu estou dizendo? O que é o reino de uma pessoa? É o lugar onde ela governa. Novamente estabelece uma relação de confiança. O seu governo é importante, né? Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Agora organizou, né? Enfim. É porque são 2 neurônios só, né? Então, veja, quando eu digo venha a nós o vosso reino, eu estou de novo me colocando nas mãos desse Pai, que é só confiança, que é só misericórdia, que é só bondade, mas que é justiça. Está lá, o nome do Pai, a lei. Mas que essa lei é tão perfeita que ela não me assusta, né? Que ela vai me acompanhar para o meu crescimento. Então, eu reforço o primeiro pedido. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, vamos igualar essa sensação de estar na terra como nos céus. Que esse reino desça, que esse reino seja trazido, que esse governo de bondade, de justiça, de misericórdia, de amor, seja trazido para cada um dos seus filhos. Porque eu estou me colocando em suas mãos. Mãos no sentido simbólico. Porque nós sabemos que Deus não é um espírito. Alguém aqui tem dúvida de que Deus não é um espírito? Todo mundo tem certeza de que Deus não é um espírito? Hein? Livro dos Espíritos.
Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus foi criado simples e ignorante? Não. Isso exclui Deus? Então ele não é um espírito. E o que é Deus? Mas vocês perceberam que não é quem é Deus? Porque quem se usa para quê? Para uma pessoa. Que também não é o que, porque não é objeto. Que é Deus. Ou seja, ele não participa, né, desses elementos básicos da criação. Tanto que quando estudamos os elementos básicos da criação, nós colocamos depois Deus, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Então, Deus não é um espírito. Se fosse um espírito, teria que ter sido criado simples e ignorante. Aí, a definição mais próxima do que nós podemos compreender é que ele é a inteligência suprema. E causa primária, o que quer dizer causa primária? De onde tudo se origina. De todas as coisas. Né? Então, neste sentido, nós nos colocamos próximos de Deus. Sim, pois é, aí a gente vai bater, né? Não, exatamente, quem criou, quem foi criado, né? A pergunta foi pertinente. Se Deus fosse um espírito, quem criou? Não é isso? Então, é importante, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, ver essas definições dos elementos básicos do universo. Né? O princípio inteligente, né? Que é o espírito. Deus não é um princípio inteligente, ele é a inteligência. E nós nos originamos dele. Nós trazemos em cada um de nós, né, o DNA divino. Somos filhos dele. Por isso, temos a imortalidade. Ele nos legou nessa transmissão desse DNA, né, ele nos legou o quê? A imortalidade. Mas nós não somos Deus, somos seus filhos, somos sua criação. E quando nos criou simples e ignorantes. Por quê? Porque como um pai justo, ele deu a todos nós. É como a gente diz assim muitas vezes: meu pai foi muito justo, deu a mesma escola para todo mundo, né? Deu as mesmas condições para todo mundo, né? Mas cada um se manifesta de acordo com as suas possibilidades. Oi, meu anjo. Jesus é um espírito, como todos nós. O único que é excluído, aspas, da criação é Deus. Mas todos os espíritos que hoje gozam da perfeição foram criados simples e ignorantes. Porque não seria justo, de repente, você nascer anjo, vamos dizer assim, né? E enquanto outros estão ali penando através de milhares e milhares de anos, através de sofrimentos reencarnatórios, né? Então, Jesus Cristo é o espírito, por definição, mais perfeito que já pisou a terra. Mas um espírito criado por Deus. Não é Deus. Que é um pouco essa confusão que nossos irmãos, né, fazem. O Deus Pai, Deus Filho. Né? Quando a própria religião diz o Deus único. Se ele é único, como é que pode ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todo o respeito à teologia católica, tá? Mas, na hora que eu digo que há um Deus único, né, e divido Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fica um tanto quanto incompreensível, né? Então, quando falamos desse Pai amado, desse que também não tem gênero, né, nos acostumamos a vê-lo como homem, mas ele não tem gênero. Então, quando falamos dele, estamos falando de todas esses filigranas,
né, que fazem parte da nossa criação. Eu queria um pouquinho de água. Tem aqui. Eu fiz besteira aqui, ó. Vai ficar de castigo, hein? Fico não, eu nunca fiquei, eu fujo. Eu sempre fui um espírito rebelde. Então, voltemos. Então, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Alguma dúvida mais? Não, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é que a gente pode entender por essa frase? O materialista pensa no almoço. Almoço. E não existem almoços grátis, segundo os economistas. Um pai alimenta seus filhos, né? E o que é esse pão simbólico? Por quê? Nas próprias escrituras, principalmente nas escrituras antigas, né? O homem ganhará com o suor do seu rosto. Né? Está lá, no comecinho, né? Na Gênese. Então, quando nós dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos dizendo, você é meu pai, você pode me alimentar? E conhecendo a generosidade desse pai, né, nós sabemos que esse alimento vem. E vem segundo não o que queremos, mas o que precisamos. Porque nós somos os filhos criança de Deus. Se você chegar para uma criança de 3 anos, na hora do almoço, o que é que você quer almoçar? Ele olha e diz assim, eu quero sorvete, depois eu quero um pedaço de bolo, depois eu vou querer refrigerante, e vai pedir tudo que não pode. Né? Nós somos assim. Nós pedimos a Deus coisas que queremos e poucas vezes pedimos o que precisamos. Por quê? Porque nós temos a visão imediata dessa encarnação. E ele não. Ele tem, desde o momento da nossa criação, até como chegaremos à perfeição relativa. Que a perfeição absoluta só ele. Então, dentro dessa visão, ele nos concede esse pão da vida. O pão da vida que se manifesta em nossa espiritualidade. Porque o ser humano encarnado, ele tem um conflito muito, muito grande dentro dele. Por quê? Por natureza biológica, nós somos descendentes dos grandes macacos. Nós somos primatas. Nós somos parentes do gorila. Nós somos parentes do orangotango, que é carnívoro, que mata o outro e come a cabeça dos próprios parentes, muitas vezes. E trazemos esse atavismo dentro de nós. A gente diz assim, mas nós estamos muito evoluídos. Mexe com o filho da gente para ver o que é que acontece. O orangotango brabo pula na mesma hora. Por mais, por mais civilizado que a gente seja, na hora tocou no fio de cabelo do meu filho, eu viro aquela macaca velha, braba, carnívora, né, que está a fim de destruir o outro. Então, nós temos um conflito. Porque se, por um lado, somos primatas, descendentes de macacos, né, por outro lado, trazemos o DNA divino. A luta espiritual e a necessidade premente de alcançarmos a perfeição. Então, vejam que conflito. No mesmo ser. É como, eu tenho até uma imagem disso, numa das palestras que eu fiz, que é uma parte do rosto tem um orangotango, na outra parte do rosto tem um ser divino, um ser angelical. Então, nós estamos sempre oscilando entre o anjo e a fera. E isso cria dentro de nós grandes conflitos. Daí a importância do autoconhecimento.
Mas o autoconhecimento ele não pode ser feito pela gente mesmo. Por quê? Porque somos parciais. A gente sempre vê aquela história, o filho da gente, meu filho é hiperativo, o filho do outro é mal educado, esse menino chega aqui, mexe em tudo, futuca em tudo, sobe em tudo. Não é? Então, como é que a gente pode fazer uma autoanálise? Às vezes eu recebo pacientes que dizem assim, olha, eu fiz minha autoanálise, eu já fico assim, meio desconfiada, eu digo, ih, já começou mal, né? Porque nós somos assim, é da nossa natureza, como diz a história. Então, o autoconhecimento ele é muito importante, porque quanto mais a gente se trabalha, mais a gente trabalha o nosso lado divino. Mas a gente compreende o nosso lado macaco e melhora esse lado macaco, né, dá polimento para termos o nosso lado divino mais próximo. E isso torna a vida mais fácil, mais leve, né? Porque é assim que nós somos seres criados para a leveza. Nós somos seres criados para o amor. Nós fomos seres criados para compreender o outro. Se vocês virem, eu trabalhei algum tempo na selva, se vocês virem um grupo de macacos, é a coisa mais linda. Macaco só anda agarrado um com o outro, cata no cabelo do outro, chega assim, às vezes nem conhece direito, mas mexe no cabelo, bota o dedo no ouvido, cheira o outro. E nós hoje temos vergonha de tocar o outro. Quem anda de ônibus, por exemplo, às vezes você está segurando ali no ônibus, né? Alguém vai e toca a sua mão, parece que você levou um choque elétrico. Puxa na hora. Porque nós perdemos isso. Nós estamos cada vez mais nos afastando. Estamos numa perda de afetos muito grande. Por isso, as depressões, que em 10 anos subiram 760%. Aí a Organização Mundial de Saúde desesperada, né? Por quê? Porque, pela nossa natureza primata, nós somos seres de contato, de aconchego, de abraçar, de segurar. Mas estamos vivendo de tal forma que hoje as pessoas têm orgulho de dizer, moro no meu prédio há 5 anos, não conheço ninguém. Eu digo, deixa o prédio pegar fogo para tu ver uma coisa. Na hora você conhece todo mundo, fica íntimo, né? Não tem coisa melhor para unir gente. Veja como nossa natureza, às vezes, fica deteriorada. A gente se une numa tragédia. Tá aí essas inundações que tivemos, corre todo mundo para conseguir alimento para as pessoas. Era preciso isso? Será que todos os dias nós não temos flagelados? Flagelado não é só aquele da enchente, não. Aqui perto tem um bocado de gente que só comeu uma vez, hoje se comeu. Ah, mas não saiu na Rede Bobo, né? Aí a gente... eu tenho minhas idiosincrasias com a Vênus platinada, né? Aí a gente não se preocupa. Por quê? Porque a gente não se preocupa, porque aquele não faz parte do nosso universo, né? Então, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, eu sei que o meu Pai pode me alimentar, né? Mas, e a minha confiança de que eu vou receber esse pão, segundo as minhas necessidades? Nós precisamos elaborar isso dentro de nós. Nós precisamos perceber qual é realmente o pão que eu posso me alimentar nele. Quem tem doença celíaca não pode comer pão com glúten, né? Aí esse pai vai me dar pão com glúten? Não vai, não. Quem está de dieta não pode comer aquele pãozinho doce com coquinho por cima, que é uma delícia, né? Com a manteiguinha, né? E um cafezinho que é bom demais, né? Então, quando a gente pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente diz que eu estou me colocando de novo em suas mãos, para que o Senhor me dê o pão que eu necessito, não aquele que eu quero comer. Se eu sou diabético, eu não posso comer pão doce, né, não? Mas é preciso confiar muito, para não se desesperar. E o espírito que compreende isso, o ser humano que compreende isso, ele bota o desespero para fora de casa a vassouradas. Porque você sabe que ele está ali, que ele está sempre perto e que ele está lhe dando aquilo que você precisa. O pão não...
nada me falta. Pão espiritual, quando eu digo pão que eu estou falando, não é o pão material. O pão material, ele deu a capacidade de conseguir. Muitas vezes você não aproveitou. A pergunta foi perfeita, né? O pão material, ele nos dá a capacidade de conseguir. Mas e a outras pessoas ele não deu, e por que falta? Aí a gente diz, por que falta? Porque eles precisam de ter aquele pouco pão, muitas vezes, e foram eles que pediram. Porque é preciso compreender que as reencarnações mais duras, elas foram pedidas. Não é castigo, não veja uma reencarnação dura, uma reencarnação difícil, como um castigo, como nos ensinaram em outras religiões. Ah, fulano, sei lá, é deficiente. Não, isso é castigo, né? Ou você tem, por exemplo, dificuldades financeiras graves, passa fome mesmo. Isso foi castigo. Deus nunca, jamais castiga. Pelo contrário. Deus, quando marca um, exatamente. Isso era uma visão séria. Deus, quando marca um, é para não perder de vista. Vê que coisa cruel. Não precisava nem isso. Bastava nascer como esquerda. Não, como esquerda. Canhoto, né? Canhoto. E veja que nome, sinistro. Você era chamado de sinistro. Já pensou uma criança pequena ouvindo a palavra sinistro? Eu acho que eu ia adorar ser sinistra, já que eu adorei ser degradada, filha de Eva, né? Aquela coisa dos degradados que eu já contei aqui para vocês, né? Então, quando ele nos marca, não foi ele que nos marcou. Fomos nós que nos marcamos através das encarnações, onde fizemos sofrer e pedimos para voltar com aquele mesmo sofrimento. Por que é que a gente hoje tem a compreensão de que não deve ser cruel, de que não deve matar? Porque sofremos as consequências de termos matado. E aprendemos, que como diz a psicologia, a experiência, ela é incomunicável. Não adianta eu fazer um discurso para você sobre não matar, se você não tem a mínima importância sobre isso. Agora, quando você passa pela experiência, seja ela qual for, aí você diz, eu compreendo. Embora a experiência do outro seja única. Mas eu compreendo. Quem perdeu um filho, por exemplo, é uma experiência incomunicável. Mas, quando você se sente ameaçado disso, você diz, eita, a dor do outro, nessa área, eu já posso compreender, pelo medo que a gente tem. Porque já passamos por isso, já perdemos outras vezes outros filhos, deixamos muitos filhos por aí, em muitas existências. Mas passamos a compreender isso de outra forma. Vamos lá nos nossos registros antigos, no nosso velho inconsciente, né, que Freud só descobriu um pedacinho e não quis mexer mais porque ficou com medo, possivelmente, né, que havia uma outra história por trás. São essas experiências, são esses traumas que nós trazemos, muitas vezes, e que, claro, podem ser tratados, né? Então, voltando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoa as nossas dívidas. Porque criaram uma nova literatura, né, na Igreja Católica, onde se fala, perdoa as nossas ofensas. Ofensa é uma coisa muito relativa. Se alguém olha para mim e diz, gorda, eu digo, não foi ofensa, você não é cego, eu não sou nenhuma Gisele Bündchen, né? Então, quando falamos de ofensas, pode ter sentido para um, pode não ter para outro, né? Agora, quando a gente fala de dívidas, a gente fala de um compromisso. Você pode nem assumir esse compromisso. Eu posso dever e não pagar jamais. Eu posso pedir um dinheiro emprestado a Carlos e toda vez que ele vier aqui, eu entro ali, passo por lá. Se eles vierem, me cobram. Carlos, eu trouxe o dinheiro, cheguei ali, estava devendo na livraria, comprei um livro.
Mas há um compromisso. E a nossa consciência é impressionante. Vocês vão observar isso até nos animais, né? A gente sabe quando a gente está errado. A gente sabe quando a gente deve. Não sei se vocês conhecem uma expressão assim: fulano fica mais desconfiado do que gato que comeu o canário. Conhece essa expressão, não? Ave Maria, fulano é mais desconfiado do que gato que comeu o canário da casa. Oi, fica com uma cara assim, meio, né? Desconfiado, meio por ali. Todo piongo, né? Pronto. Cachorro, quando faz bobagem, quem cria cachorro sabe disso. Não fica? Você chega, ele fica por ali, as orelhinhas baixas, às vezes não faz aquela festa que costuma fazer. Por quê? Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Porque nós temos gravado nas nossas consciências as leis que regem o universo. Quer dizer, Papai do Céu, quando criou a gente, embora tendo criado simples e ignorantes, mas ele colocou um código de leis lá. Só que nós só fomos compreender esse código à medida que vamos evoluindo. Até porque nós trabalhamos das necessidades mais básicas para as mais altas. E o que quer dizer? Não adianta você querer ensinar a ler uma criança que não comeu hoje. Qual é a necessidade básica dela? É o alimento. Então você tem que alimentar o povo. Tem que botar comida na barriga do povo, para depois dizer a eles: olhe, seja educado. Olhe, seja bom. Olhe, você não pode fazer isso, que isso é errado. Porque senão ele vai se aproximar do animal. É sobrevivência, meu amigo. Você tem o celular de última geração e o meu filho não comeu em casa. Eu vou pegar teu celular, vou vender e vou alimentar meu filho. Então, quando a gente fala de violência, a violência maior é passar fome. Como é que alguém pode ter um celular de 5 mil reais se meu filho não comeu hoje? E isso vocês nunca vão ver, por exemplo, numa aldeia indígena, sabia? Numa aldeia indígena, nenhuma criança passa fome. Eu trabalhei muito tempo com índio, e uma criança que perde os pais, por exemplo, ela passa a ser a criança de toda a aldeia. Então, todas as casas da aldeia são dela. Ela pode chegar em uma, dormir, pode chegar em outra, tomar o café da manhã, pode chegar em outra, almoçar. Como os idosos. Os idosos também. Se ele não tem filhos que possam cuidar deles, toda a aldeia cuida. E a gente é que se diz civilizado, né? Então, as pessoas vivem de uma forma onde todo mundo só tira aquilo que é essencial. Numa aldeia indígena, ninguém pega... Eu tenho, por exemplo, 10 filhos, Carlos tem 2. Aí a gente pesca junto. Eu pego o que é para os meus 10 filhos e ele pega o que é para os 2 filhos dele. Ah, mas não é justo. Ele só pegou para 2 crianças e eu peguei para 10. Não importa. O que importa é que ninguém passe fome. E, no entanto, nós, com todo o conhecimento, filosofia, religião, tarará, tarará, temos muitas vezes o vizinho passando fome. E nós é que somos civilizados, né? Então, quando a gente fala dessas coisas, da questão da dívida, né, nós estamos falando das leis que regem o universo, que estão implantadas em nosso inconsciente sideral, que está lá, ó, no perispírito, nos disquinhos, né, perispirituais, gravado a ferro e fogo. Então, a gente sabe quando está errado. Ah, não, Wandinha, me desculpa, eu não sabia que eu ia lhe ofender. Sabia. Sabia sim. Sabia, tinha consciência e muitas vezes faz para desafiar. Faz porque ainda tem o orangotango carnívoro dentro da gente. Não é? Qual é a próxima frase?
Perdoe as nossas... Veja, aí a coisa já vai começar a ficar mais complicada. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí... Pesado, né? E eu vou complicar mais ainda. A primeira igreja fundada pelos apóstolos de Jesus não foi a igreja católica. Embora a gente saiba daquela passagem do Evangelho que Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra, né? Aí diz ali que ali rolou um lobby, mas eu não vou falar disso agora não, que os lobbies, né? Rolou um lobby ali a favor de Pedro, né? Mas na verdade, quem fundou a primeira igreja para transmitir os evangelhos foi São Tiago, né? E essa igreja é a igreja ortodoxa da Síria, né? Ela existe ainda hoje, é a igreja mais antiga do mundo. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja siriana ortodoxa, né? E no Pai Nosso siriano ortodoxo, você diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos os nossos devedores. Primeiro, você concede o perdão ao outro, para depois dizer: perdoe as minhas dívidas, assim como eu já perdoei o outro. Por isso que eu estou tendo o atrevimento de lhe pedir para me perdoar. Porque senão é muita cara de pau, né? Chegar assim para ele e dizer assim: ó, eu queria que você me perdoasse aquele bando de leseira que eu fiz, né? E aí a gente olha assim, e o lá atrás? Não, quer dizer, depois eu vou lá e perdoo. Vou lá nada e perdoo, o que é isso? Quer dizer, eu recebo primeiro para pagar depois? Então a gente assume um compromisso com Deus. E isso é um compromisso muito sábio. Por quê? Joana de Ângeles, se não me engano, é um livro chamado Dias Gloriosos. Ela diz duas coisas muito lindas. Primeiro, ela diz que Deus se comunica com toda a criação através do pensamento. Aí ela diz, inclusive com os animais e as plantas, através do pensamento. Será que as plantas pensam? Que os animais pensam, a gente sabe. Quem convive com o animal sabe disso, né? Essa história de dizer que animal é irracional, irracional somos nós, quando resolvemos ser animais, né? E ela diz uma outra coisa muito bonita. Ela diz que o perdão, para muitas pessoas, parece um ato de generosidade. Você faz alguma coisa comigo e eu lhe perdoo. Mas ele pode ser também um ato de egoísmo. Não é? Às vezes você perdoa porque fica bonitinho perdoar. Começa logo por aí, né? Mas o perdão, e aquela frase célebre, eu perdoo, mas não esqueço. Claro que ninguém esquece, porque ninguém perde a memória, né? Mas esse não esqueça é no sentido de, eu tenho um cachorrinho chamado Catispero. E ele está aqui, com os dentes arreganhados, te esperando, né? Então a gente perdoa, mas a gente diz, mas em 1947, às 3 horas da tarde de uma terça-feira do mês de maio, você fez isso comigo. Você sabe dia, data, hora, sabe a roupa que a pessoa usava, a etiqueta que estava na roupa, a cor da roupa, sabe tudo. Não perdoou, né? Mas diz, perdoa as nossas dívidas, assim como já perdoamos aos nossos devedores. Como nós somos narcisistas, né? A gente se acha assim, a última Coca-Cola gelada do deserto do Saara, né? Em relação a gente. Em relação aos outros, não. A gente acha que o perdão pode ficar para depois, mas se eu perdoar, o outro vai pensar que eu sou mole e vai fazer de novo. Tem uma
uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu gosto muito, quando fala justamente do perdão, do amai os vossos inimigos, onde ele é muito coerente. Ele diz: não se pode ter para com o inimigo o mesmo apreço que se tem para um amigo. Porque até o contato energético mesmo, nós somos seres de energia, com uma pessoa inimiga, né, nos dá um certo mal-estar. Mas e qual é a diferença desse mal-estar para o não perdoar? O que é que vocês acham? Mas o amar é o Neymar do perdão, entendeu? Mas tem o Zé da Silva, que joga no Ibis, né? Joga no time da Várzea, joga no time da escola. Eu não deixo o futebol de lado, né? Estou ficando velha e não deixo de amar o futebol. É que eu joguei futebol, gente. Eu convivi com meninos e joguei futebol. Fui campeã de futebol de salão várias vezes, né? Então, quando a gente diz assim, o amar, é quando a gente é o Neymar da história. Quem sabe o Pelé é jogador, né? Pelé pessoa é outra história, né? A gente é o Pelé, a gente é o CR7 do perdão. Mas enquanto a gente não aprende a amar, a gente pode exercitar. A gente pode construir todo dia uma meta de perdão. De poder dizer, hoje deu para perdoar, de vez em quando eu lembro, tenho vontade de saltar o macaco grande que está dentro de mim, mas hoje eu segurei o bicho, né? Por que isto? Aí Joana diz, o ódio, a raiva, ela cria um elemento magnético ao redor do outro que me vincula a ele. E o ódio não é o contrário do amor. Diz Victor Hugo que o ódio é apenas o amor que enlouqueceu. O contrário do amor é a indiferença. Porque no ódio, você diz assim, eita, vinha por ali, passou na minha frente, perdi meu dia. Veja como você está preso àquela pessoa. Você escuta a voz, muda seu humor. Você escuta alguém falar, dá alguma notícia, você diz, pronto, acabou hoje meu dia. Então você está mais preso àquela pessoa do que se você tivesse apaixonado por ela. Se tivesse casado com ela. Você fica olhando, eita, saiu agora, passou por ali, está vendo? Ó? Já vai fazer mal ali na frente. Você fica vigiando o outro como um adolescente apaixonado vigia. O ódio é assim. Então você está extremamente vinculado àquela criatura. Aí, de repente, ou tu ou ele desencarna. Pronto. Como se diz na gíria, fedeu. E fedeu feio. Ficou. Por quê? Até nisso, se nós fôssemos um pouquinho mais sábios, quando eu digo nós, estou falando de mim, né? A gente não conservava uma inimizade. Porque, de repente, eu brigo com a Ana Paula hoje, amanhã... Não, ela sabe que eu não brigo com ela. Aí, ou eu ou ela desencarna. Aí, digamos que ela ficou com raiva de mim e desencarna. Amanhã de manhã, antes de enterrar ela já está dentro da minha casa. Estou falando amanhã porque eu sou uma pessoa bondosa, quase perfeita. Mentira. Né? Então, já pensaram que investimento perdido é você ter um inimigo? Quer dizer, você tem um inimigo que você olha por onde ele passa, que horas saiu, que horas volta, onde ele trabalha, sabe onde ele estuda, com quem namora, onde ele pula cerca. É muito bom. E o camarada invisível aqui do teu lado, entrando na tua casa, mexendo com teus filhos, botando ideias tronchas na tua cabeça. Porque eles fazem isso, né? Eu não gosto de chamar os bichinhos de obsessores, não. Porque como eu já fui um deles, eu acho que eu devo ter trauma dessa época da minha vida, né? Aí eu chamo de meus irmãozinhos equivocados, enrolados, enfim, né?
Quando você vê o trabalho deles é fantástico. Eu admiro demais a organização trevosa, porque funciona que é uma beleza, né? Não, mas é mesmo. Porque lá a lei não tem esse negócio de não, eu não fiz, deixei para fazer amanhã. Não, ou faz ou faz. Lá não tem esse negócio, não tem boquinha, como se diz na gíria, né? Então, já pensou? Eu brigo com ela, ou ela briga comigo, de manhã eu estou na casa dela, infernizando até o coitado do cachorrinho dela. Então é burrice nós conservarmos inimizades, nós guardarmos mágoa. A mágoa, então, misericórdia, é tomar veneno para o outro morrer. Tem nada mais burro do que isso. Aí, mas como é que eu faço para me livrar de uma mágoa? Se você não consegue se livrar por via religiosa, vá fazer uma terapia. A terapia ajuda muito a gente a se desligar dessas coisas que a gente... Porque a gente tem mania de carregar bagulho. Não é? E se for mulher, então, né, o básico cabe em 40 malas. Eu, pelo menos, sou assim, né? Não vou enganar. Eu adoro carregar mala, né? Então, vejam. Quando nós falamos com o nosso Pai e nós dizemos, perdoe as nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores, nem que seja por egoísmo, a gente deveria assumir esse compromisso. O compromisso, se não de amar, como eu disse que é coisa para os Neymar da vida, né? Pelo menos de tentar se desligar, pelo menos de tolerar. André Luiz é que tem uma frasezinha que ele diz: se não conseguir amar, pelo menos tolere. Ou então desenvolva a indiferença, porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença, o outro pode tirar a roupa, assim na frente você nem nota, está todo mundo olhando, admirado, e você fica assim, procurando o que é. Porque o outro perde significado. O desinvestimento, como a gente diz em psicanálise, né? O desinvestimento de energia que você tinha naquela pessoa se transforma. Vai para outro lugar, você vai investir em outras coisas, em coisas boas. Então, dentro do Pai Nosso, meus irmãos e amigos, nós temos vários compromissos. Nós temos a notícia da nossa origem divina, para nos lembrarmos de que nós somos seres de luz a caminho da luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois deuses. Jesus Cristo nos coloca exatamente na condição dele, de dizer, olha, vocês podem chegar onde eu cheguei. Todos nós somos condenados à perfeição. Agora, nós nos agarramos a pequenas coisas no caminho. Nós somos aquela criança distraída que a mãe mandou ir no mercado e pelo caminho ela perde a nota, perde o dinheiro. Quando não perde o dinheiro e a nota, chega lá, não se lembra o que é. Ou então se distrai no caminho, fica jogando bola. Nós somos as crianças de Deus. E como crianças, precisamos compreender o amor do nosso Pai, porque nós só cresceremos, só perderemos a condição de crianças à medida em que nos compreendemos. E como na psicanálise a gente diz, a gente só consegue se ver através do outro. O bebezinho, ele aprende que ele é uma pessoa depois que ele começa a reconhecer o outro. Então, ele deixa de se chamar neném no espelho e diz, meu nome é fulano. Por quê? Porque ele descobriu o outro. A gente só aprende a falar se escutar o outro falar. Então, a importância do outro em nossa vida é a importância do espelho. O outro é o nosso maior espelho. E quando esse espelho é bom, ou seja, nós projetamos nele nossas virtudes, ótimo, mas muitas vezes nós projetamos no outro as nossas dificuldades. E aí é o outro que é ruim, é o outro que é imperfeito, é o outro que não me compreende. E muitas vezes eu não vejo que sou eu que não faço o mínimo esforço para compreender o outro como ele é. Aí se a psicanálise mas é também doutrina espírita, é principalmente a doutrina dos deuses, a doutrina de Deus, a doutrina dos espíritos, né? É precisar aprender
A gente sempre quer que o outro se transforme naquilo que a gente é. Não, não pode. Papai do céu teve o cuidado de dar a cada um de nós uma marca divina. Isso aqui diz, você é único para mim. Ninguém tem essa marca. Meu filho, eu te dei essa marca. Então, honre essa marca. Cuide dela. Seja você. Mas você só pode ser você se você se vê através do outro. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, né? Ou seja, a vontade de Deus é que nos expressemos como seres únicos. Mas nós só podemos ser únicos quando aprendemos que o outro também é. Eu só sei que o relógio de Carlos tem valor se eu comprar um. Aí eu vou ter cuidado com o dele. Então, precisamos aprender na nossa construção de valores internos a luta em que o outro se encontra também para construir seus próprios valores, para construir, sair das suas agonias, das suas angústias. E eu posso ser esse instrumento de amor, esse instrumento de paz. Aí a gente vai para a última parte. Não nos deixeis cair em tentação. Será que a expressão é não nos deixeis? Que eu não me permita cair em tentação. E o que são as tentações? As tentações vêm do nosso desconhecimento de nós mesmos. Porque quando você toma conhecimento da sua responsabilidade sobre você mesmo, as coisas deixam de ser tentações. Compreendido isso? Não. Se eu tenho um projeto, qual é o meu projeto? Digamos, construir minha casa. Aí eu chego mais adiante e vejo uma joia cara. É uma tentação, se eu sou uma pessoa vaidosa. Mas aí eu paro e digo, não, mas se eu comprar essa joia, vou atrasar minha casa. Aí mais na frente tem uma viagem maravilhosa, daquelas que a gente passa um mês no mundo, vendo tudo, né, maravilhoso. Aí eu paro e digo, não, minha casa. Vale a pena? Aí quando tu volta, tu vai morar na rua. Ela deletou o sistema todinho agora. Botou o Windows no lixo agora. Ficou só com o DOS. Eu adoro viajar, mas lembre-se, quando voltar vai morar na rua, né? Na Ponte. O material está se estragando aí, tá vendo? Então vejam. Mas a viagem que a gente está falando, mas a casa que a gente está falando, é aquela do lado de lá. Ah, não quer mais viajar, não? Mas você não estava querendo tanto. Essa é daquelas que dizem assim, eu resisto a tudo, menos as tentações. Não é? Então, à medida em que nos conhecemos... Eu estou terminando já, juro. À medida em que... Não, eu sou um ser disciplinado. Mentira. Eu sou um ser disciplinadíssimo. Mentira. Vai ser tanto espírito incorporando aqui quinta-feira para dizer que é mentira. Por isso que eu já estou dizendo, né? Aí, vejam, a gente tem que ter na mente qual é o nosso projeto. Se o meu projeto é construir a casa, né? Não vai ter viagem que me segure, porque depois que eu construir minha casa, eu posso ir para onde eu quiser. Do jeito que eu sou andarilha, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, já pensou? Eu desencarnado, vou poder ir para onde eu quiser. Olha só, todo dia eu vou viajar, eu vou ser aqueles espíritos que vivem viajando o mundo todo, fazendo coisa, porque eu adoro conhecer gente, ver coisa. Né? Onde eu chego, eu converso com todo mundo. Eu adoro gente. Eu acho que foi a coisa melhor que eu fiz, foi escolher a minha profissão para lidar com gente.
Porque eu adoro conversar com gente. Adoro mesmo. Eu curto o ser humano. O ser humano até doente, até troncho, doente mental, doente de qualquer jeito, ele é lindo. A gente só precisa descobrir essa beleza. Então, no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. A gente precisa pedir para o Pai da gente livrar a gente do mal. Mas, às vezes, a gente não corre para o mal. Aquele menino que atravessa a rua correndo atrás da bola. Só que é preciso que a gente tenha uma relação muito boa com esse pai, com os funcionários da casa dele, né? Porque se um deixa escapar, o outro vê. Meus anjos da guarda, minha mãe dizia que receberam insalubridade, todos eles. Foi sim, né? Então, tem uns que recebem insalubridade mesmo, porque tem uns espíritos que são assim mais, né? Mas né, que são trabalhosos, sofrem de hiperatividade. Então, eu era um espírito hiperativo. Não era um espírito mal educado, não, mas hiperativo eu era. Então, vejam, o significado do Pai Nosso nos aponta para todas essas instâncias que a gente, brincando, enfim, acabou de ver. Mas a essência de tudo isso, qual é? Que nós somos filhos de Deus, que Ele muito nos ama, nunca, em momento algum, nos desampara. Somos irmãos legítimos de Jesus e temos um compromisso. Nós estamos condenados a sermos perfeitos, jurados para morrer de amor, como diz a música. Muito obrigada por vocês, pela paciência que tiveram. Boa noite. Muita paz para todos. Para você que pensou que o Pai Nosso não dava uma palestra, viu aí? É porque ela ainda segurou um pouquinho, porque ela ainda esticaria mais. Essa é Marisa Moraes. Bem, agora todos entenderam o Pai Nosso. Quando a gente pede que vamos analisar cada frase formulada, não é aquele Pai Nosso que está no céu, santificado vosso nome. Isso não soma nada. O que soma é aquele que a gente reza. Jesus está aqui na minha frente, estou rezando aqui para Deus, que está bem juntinho aqui de mim, estou de olho fechado, e estou me comunicando com Ele aqui. Pai Nosso, que estás no céu. Então, esse é um Pai Nosso que vale muito mais do que um rosário todinho que se reza naquela ladainha. Ok? Mas vamos ao nosso Pai Nosso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E façamos o Pai Nosso como se Ele estivesse aqui bem juntinho. Como Maria disse, como se estivesse ali no colo dele. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
Senhor meu Deus, queremos primeiramente te agradecer por tudo quanto sempre de ti recebemos. Te agradecer pela nossa vida, pela oportunidade de aqui estarmos. Te agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos e por esta casa que nos acolhe e nos recebe. Te agradecer pela espiritualidade que nos assiste, nos orienta e nos protege. Queremos te pedir, Senhor, para que sejamos intermediários da espiritualidade aqui presente e no trabalho dos passes podermos levar a ajuda que cada um necessita, encarnados e desencarnados. Queremos te pedir ainda, Senhor, equilíbrio, serenidade, a fim de que possamos seguir a nossa caminhada. Que a tua bênção, que a tua paz se façam presentes em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja.